tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Eu tô muito bem, muito feliz porque eu vim finalmente mostrar pra você o resultado daquele cantinho que eu tava mexendo lá na cozinha da minha filha. Se você não viu como que era o antes, volte a um vídeo para que faça todo sentido o que você vai estar assistindo exatamente agora. Se você já é meu inscrito, eu acho que você vai gostar do vídeo de hoje. Agora, se você está chegando neste momento, neste canal, não esquece de se inscrever, fideliza a nossa amizade, ativando o sino em todas, que assim você recebe todas as notificações e fica por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Lembrando que aqui no Vlog Iriarte a gente reutiliza muitos materiais que iriam para o lixo, a gente gasta muito pouquinho, muito amor e criatividade sempre. Mas eu nem precisava te contar tudo isso, porque se o YouTuber te entregou este conteúdo é porque ele sabe que você gosta do assunto. Então não esquece de se inscrever pra gente nunca mais se desencontrar, tudo bem? Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Deu tudo muito errado lá com o móvel, ele não coube, né? Como eu contei pra vocês. E aí eu decidi fazer uma espécie de caixonete aqui, ó, com um pallet. E aqui eu coloquei um sarrafinho só pra manter no lugar e no esquadro, porque aqui vai vir um acabamento. Eu decidi pegar esse pedaço aqui, ó, que já tava lá pronto lá no móvel, e vou tá parafusando aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Só que agora eu vou ser esperta. Eu não vou chegar e vou fazer o acabamento antes. Já fui lá, já testei. E deu tudo certo no tamanho aqui, na largura, na altura. Então eu vou começar agora a fazer o acabamento. Afinal de contas, o que teria acontecido para o meu móvel não caber nesse espacinho aí embaixo da pia, já que eu medi tudo tão certinho? Bem, mal comparando, né? O espaço é como o tubo de uma televisão. Ele é reto na frente, mas ele vai afunilando atrás. Ele fica menor atrás. E foi por isso que eu fiz esse caixonete exatamente do tamanho do móvel, sem tirar nem 1 centímetro. Por quê? Se eu faço ele menor, iam ficar brechas ao lado, já que o móvel entrou perfeitamente até a metade. Então eu segui o mesmo tamanho, fiz o caixonete, já que ele é bem menor, não é um móvel, e aí coube direitinho. Mas ainda ficaram brechinhas. Vocês vão ver o que eu fiz para solucionar esse problema das brechinhas do lado. E aqui eu vim mostrar que eu já lixei, já emassei, ó, já fiz o acabamento dos dois lados. Ó. E agora eu vou dar uma retocada aqui na pintura antes de instalar. As portas estavam em muito bom estado e elas têm um brilho muito intenso, parece um espelho, olha, uma laca, né, bem alto, brilhante. E eu precisava lixar para causar uma aderência aqui, já que eu quero, né, fazer uma moldura diferente. Então eu não quis arriscar e essa lixa vai ter a função apenas de causar essa aderência, tirar esse brilho para que a cola que eu vou usar aqui, o material que eu vou colar, cole realmente sem me dar problemas depois. Então eu comecei lixando essa porta até que ela ficasse um pouco fosca. E a inspiração para estar usando EVA aqui no meu projeto veio de uma página do Instagram, tá? Depois de uma conversa com uma amiga muito querida, a Elis Travaim, que vocês devem conhecer. E o nosso assunto nem era sobre decoração, mas me chamou muita atenção que essa página aqui compartilha assuntos diversos, né? A famosa página de casinha, como a gente chama, né? Então tinham muitas coisas lindas e me chamou muita atenção a customização que ela fez usando o EVA, que era uma coisa que eu já queria muito fazer. E então eu decidi seguir as instruções e embarcar nessa onda aí de corpo e alma. Só que a diferença é que aqui eu vou contar pra vocês tudo o que deu certo e o que não dá, o que é muito legal e o que não é tão legal assim. Afinal de contas, né, todo mundo que faz essa customização sempre fala muito bem, sempre fala que foi algo maravilhoso. E a gente sabe que nem tudo é tão maravilhoso assim. Então, se você está pensando em utilizar o EVA para customizar um móvel aí na sua casa, assiste esse vídeo até o final, porque eu pretendo te contar tudo o que você precisa saber antes de tomar essa decisão. E eu quis seguir à risca, né, exatamente como eu vi lá fazendo. Então, procurei comprar o EVA de 4 milímetros, que foi o que a pessoa usou, né, onde eu vi ali a inspiração. E eu comecei cortando margens de 4 centímetros, né, fazendo tiras de 4 centímetros, com a ajuda de uma caneta que já não tinha mais tinta, então só para riscar mesmo ali. E eu vim fazendo isso de forma bem precisa. Até a maneira de riscar o EVA precisa ser de leve, não pode marcar muito para não ficar aquelas
ondinhas, né? Aqueles dentinhos. Então, todos os passos aqui são importantes que a gente faça de maneira precisa. E agora uma pequena paradinha, porque tem gente querendo falar com vocês. Dá um alô aqui, vamos ver o que ele tem para falar. Eu acho que é um pequeno papai, um papai em miniatura. Nossa, não! Eles querem isso. Eu sou o papai. Olá, vezes. Agora sai daí, chega. Tchau. Agora que o papai foi embora, a gente continua o trabalho por aqui. Com uma régua, fui riscando ali as tiras, né, de 4 centímetros. E na hora de cortar, aquela tensão, né? Primeiro eu comecei com uma tesoura que não estava com um corte muito bom. E eu sabia que se esse corte não ficasse legal, né, a margem ia mostrar essas imperfeições. Então não pode ficar mastigado, né? Troquei ele de tesoura para uma tesoura um pouco melhor, né? E não pode ficar mastigado, não pode ficar com aqueles dentinhos, porque depois de passar a tinta fica parecendo uma faquinha de serra. Enfim, aparece muito mais, né? Depois de pintar, fica mais evidente. Então, a todo momento ali eu estava examinando para ver o corte, como que estava, e só no final é que eu consegui acertar, gente. E para colar as molduras eu usei a cola instantânea e não fiz canto mitrado, né? Não fiz o canto em esquadro, fui colando em toda a extensão ali das laterais primeiro. E depois de colar as laterais eu vim colando a parte de dentro, seguindo exatamente a instrução lá da onde eu vi a minha inspiração. Também não usei nenhum tipo de massinha entre um encontro e outro do EVA, tá? Eu só colei mesmo e depois eu vim pintando. Mas eu tive o cuidado de colocar as margens bem certinhas, sem espaço entre um encontro e outro. Dessa forma eu achei que não foi preciso usar massa. Usei sim a massa para tampar buracos, fazer outros tipos de reparo, mas não entre os encontros das margens. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. As 3 primeiras portas já estão aqui com as molduras de EVA e eu tenho que dizer que os primeiros cortes não ficaram maravilhosos não, tá? Mas depois eu consegui pegar o jeito, aí os últimos cortes que eu fiz já estavam bem melhores. E a excelência disso daqui vai depender muito da maneira como a gente corta. Quanto mais certinho o corte, mais bonito vai ficar o seu trabalho. E aí eu ainda tô tirando minhas primeiras impressões, agora eu vou pintar tudinho para saber como é que vai ficar. E para cada material existe um jeito certo de manusear a tesoura e de cortar, seja o feltro, seja o papel, seja o EVA também. Então busquem aí conhecer como fazer, porque onde eu busquei inspiração, ela não detalhou, sabe, como fazer. Então eu tô descobrindo aqui sozinha como fazer. E aí eu tenho que dizer para vocês que a prática é maravilhosa, né? Porque as últimas peças ficaram bem melhores do que as primeiras, vocês vão ver já já. E agora eu vou pintar tudo isso aqui para saber como é que vai ser o resultado final e já já conto para vocês como foi essa experiência. Bem, tudo estava muito adiantado, eu estava todo vapor aqui, super empolgada com as portas que estavam começando a tomar forma. E eis que eu assisto um vídeo de uma outra amiga muito querida que eu amo, que é a Grazi, lá do canal Diquinha DIY, que vocês também devem conhecer. E a gente sempre compartilha muitas ideias, a gente sempre dialoga muito. E a Grazi estava fazendo a customização de uma cômoda linda no estilo vintage, uma cômoda para a filha dela, e eu fiquei muito impressionada porque eu também estava fazendo, a gente não tinha se falado antes disso. E ela falou que não foi tão legal assim, inclusive disse que não teria nem usado esse material se ela fosse pensar direitinho, porque é um material um pouquinho traiçoeiro, sim. Ele marca facilmente. Se você bate algum objeto em cima, se tem algum movimento mais brusco, enfim, várias coisinhas. Então eu quero contar pra vocês que realmente é um material que você precisa analisar se vai valer a pena. Por exemplo, na área de cozinha, onde a gente precisa limpar a gordura, então a gente precisa esfregar esse material. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou estar observando e vou contar depois pra vocês mais a fundo. Então se você puder optar por uma coisa mais resistente, principalmente se for área de cozinha, eu acho legal que você repense aí. Bom, vocês gostam muito que eu conte a verdade sobre tudo o que dá certo e também o que não dá. Vocês sempre comentam aqui. A Grazi também é uma artesã que tem essa característica, sabe? A gente tem essa coisa em comum, de sempre falar pra vocês o que deu certo e o que não deu e o que ela faria diferente. Então estou aqui
Só para dar mais, assim, para assinar embaixo, que a Grazi já falou lá no vídeo dela. Quem não assistiu ainda, assistam porque tá incrível aquele vídeo, aonde ela usa também esse material. É um material que marca e que você precisa pensar bem se você pretende usar. Tudo bem? Pintar as peças não é a pior parte, não é a parte mais tensa, porque a tinta esmalte à base de água, que é a minha queridinha, ela adere muito bem a qualquer superfície, desde que ela seja muito bem preparada, né? Com limpeza, com lixa, então ela é muito boa. Na primeira e segunda demão ela já tem uma cobertura muito maravilhosa, e depois a gente só precisa ir dando as demãos de acordo com a cobertura. Se você sentir que precisa de mais, a gente vai colocando mais, tá? Se vê que já tá branquinha do jeito que te satisfaça, então a gente para. É assim que eu faço aqui. Então eu não tenho uma demão certa, se é 2, 3, eu vou passando, né? A primeira camada eu faço questão que seja bem fininha. E com um pincelzinho vou nos cantinhos ali também, cobrindo tudo. E depois é só a gente controlar realmente quantas demãos serão necessárias. Eu decidi cortar umas tirinhas de EVA para colocar nas margens, já que a gente vai estar usando as prateleiras do guarda-roupa para transformar em portas. Então algumas áreas não tem o revestimento ali, não tem fita de borda. Não foi uma boa ideia ter usado a colinha de cano, que é uma cola que eu gosto muito, vocês sabem que eu já usei em vários projetos aqui, porque ela demora um pouquinho a secar na madeira e o tempo não estava bom, não estava um tempo firme, com assim muito quente, então demorou um pouquinho para secar. Isso pode fazer com que o compensado ali, o aglomerado inche, né? Então eu teria usado a cola quente. Tirando essa pequena observação, deu tudo certo com as margens de EVA. Essas são as portas que eu vou usar para colocar no móvel lá debaixo da pia. No móvel não, né? No portal, que a gente vai estar colocando ali embaixo da pia. E eu descobri depois das portas já prontas, quase prontas, né? Que eu não tinha feito os buracos ali para encaixar as dobradiças. E foi um momento de tensão, porque vocês sabem que eu uso a broca achatada para estar fazendo esses furos e ela faz um pequeno buraco do lado de trás. Então já tá com margem, já tá pintado e com certeza iria furar o EVA, esse trabalho aí. Mas não tinha nada que fazer, eu tinha que arriscar. E no final de uma das furações, ali na última, né, que são 4, arrombou bastante, o tampo saiu inteiro com margem com tudo. E eu precisei fazer uma restauração, tirando todos os estilhaços de madeira, né, os farelos, colocando a massa para madeira, esperando secar. E aí já tem a tensão do EVA ser aquele material instável, né? Mas no final deu tudo certo, depois das dobradiças no lugar. Esse EVA ficou bem certinho também depois da pintura, ele não ficou saindo, né? Porque eu calcei bastante ali, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Depois do restauro, eu coloquei as dobradiças no lugar e ficou tudo muito firme, muito mesmo, podem acreditar. Lembra que eu disse que mesmo fazendo tudo certinho, medindo, ficou uma folga, né, ali do lado do caixonete? Então, eu decidi corrigir isso com essa moldurinha de madeira que eu coloquei. Então, usei um gabarito para cortar os cantinhos ali, para fazer o canto mitrado, né, um canto bem certinho, em esquadro. E por que eu decidi fazer isso com a moldurinha? Porque por ser de madeira, né, e acho que ia ficar um acabamento bem legal. Mas se vocês observarem, eu não coloquei a moldura pregando cobrindo toda a borda da madeira não, tá? Eu coloquei do meio para fora, deixando uma margenzinha para isso não atrapalhar o abrir e fechar das portas. E depois de estar tudo certinho no lugar, eu vim batendo definitivamente. Dei uma lixadinha com a lixa manual mesmo, só para tirar farpas, né? Para acertar ali nos cantinhos, para alinhar tudo certinho, porque a moldurinha ela já vem preparada. Então eu não fiz nenhum tipo de lixamento ali dentro das molduras. Foi só em cima mesmo, na face e em volta para tirar as farpas que tivessem ali mais evidentes. E aí sim vim pintando e eu usei o rolinho e também o pincel. O rolinho para harmonizar a tinta e o pincel para atingir aqueles cantinhos que o rolinho não atinge com perfeição. Então vim com o pincel e cada vez que eu espalhava a tinta com o pincel, eu vinha com o rolinho para acertar essa tinta, para ela não ficar embolada, nem ficar acumulada. Então eu usava o pincel o tempo todo e o rolinho também. Eu vou estar usando o puxador bolinha, que são puxadores plásticos, e eu não vou pintar porque ele tem um branco bem parecido com a tinta que eu estou usando. E eles são bem facinhos de instalar. Primeiro é bem importante a gente estar forrando, né, para não machucar ali a porta.
E as dobradiças que eu vou utilizar são aquelas de guarda-roupas também, que a gente vai guardando, né? E selecionei as melhores ali para estar colocando nas portas. Na hora de apertar os parafusos, eu sempre prefiro pela chavinha manual mesmo, para ficar bem firme, né? E a parafusadeira não estraçalhar o buraco e ficar mole. Na hora de parafusar os puxadores, foi bem simples, mas eu decidi trocar os parafusos originais por parafusos maiores, porque eu achei que ficou mais seguro. Hora de parafusar o portal, e pode ser que vocês vejam ali alguma imperfeição, no sentido de estar mais caidinho de um lado do que do outro, mas não é erro do caixonete, e sim da alvenaria. Mas quanto a isso não tem muito o que fazer, é usufruir e ser feliz. Peguei ali uma broquinha, que nem era broca de madeira, era broca de ferro, mas deu certo porque a madeira é bem macia, né? Eu tô usando madeira de pinos ali no portal. E vou estar usando parafusos 7, então usei a broca 7, vou estar usando buchas e parafusos 7, que é mais do que suficiente para prender esse portal, que é super levinho. Depois de tudo parafusado, a gente pegou ali uma canaleta que já vem com uma colinha, porque a gente vai colocar um LED debaixo desse armário para dar um charminho. E essa canaleta bem fininha, ela é exatamente do tamanho do LED, então foi bem fácil de fazer, foi só cortar. E depois eu peguei o meu LED, que já veio todo direitinho com a fonte. Inclusive, eu recebi instruções lá da vendedora, que foi super simpática, dos dois vendedores, né? E aí veio mãe, veio filha, todo mundo em volta para ver o que estava acontecendo, como que eu estava instalando. E elas estavam comendo um bolinho ali, uma broa de milho com café. E depois, olha o que aconteceu, olha a bagunça. Tá ligado? Lindo! Gente, a gente parecia criança. Vocês também são assim quando decora a casinha de vocês? Porque eu fico numa felicidade, principalmente de ver essa luzinha quente ali acesa. Foi muito legal. Depois a gente ficou decidindo o que fazer com o restante, porque ele só pode ser cortado de 1 em 1 metro, tá? E agora, vejam aqui o antes e depois desse espelho que eu resolvi colocar aqui no finalzinho do papel. Ficou bem feio, né, por conta do rejunte. E vejam a parte onde eu já coloquei um pedacinho ali que funcionou como espelho da pia e aonde não está. Olha a diferença, gente. Então eu decidi fazer esse reparo em toda a extensão da pia, também nas laterais, e deu toda a diferença aqui no acabamento. Mas afinal, o que teria acontecido com aquele móvel que não coube debaixo da pia? O que será que aconteceu? Que fim que levou? Estão curiosos? Então assistam ao próximo vídeo, onde eu vou mostrar mais um cantinho que a gente vai estar decorando, utilizando aquele móvel que não deu certo. É como eu sempre digo, às vezes não dá certo, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Vocês vão ver por quê no próximo vídeo. Marcada. Então não percam, porque vai valer muito a pena. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!